Olá pessoal, estamos de volta em mais um Jus News e hoje nós vamos estudar a súmula 285 do TST. Esta súmula ela não é muito bem compreendida pelos estudantes de Direito, por isso que eu resolvi falar sobre ela aqui no nosso Jus News. Então dá uma olhadinha na tela, o que diz essa súmula. Bora lá. Súmula 285 do TST. O fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista entendê-lo cabível apenas quanto à parte das matérias veiculadas, não impede a apreciação integral pela turma do Tribunal Superior do Trabalho, sendo imprópria a interposição de agravo de instrumento. É bem interessante nós atentarmos que, quando nós falamos em juízo de admissibilidade, nós estamos falando no momento em que o juiz vai analisar os pressupostos recursais. É, portanto, o momento de se analisar aqueles pressupostos extrínsecos e os pressupostos intrínsecos do recurso. E é sabido que esse juízo de admissibilidade ele ocorre em pelo menos dois momentos. Um primeiro momento nós chamamos de juízo a quo, e no segundo momento ele ocorre no juízo ad quem. Mas o que vem a ser esse juízo a quo e o juízo ad quem? Quando nós temos, por exemplo, um recurso, então nós temos uma sentença, um recurso ordinário, e aqui da decisão do TRT nós temos um recurso de revista. Na análise do primeiro juízo de admissibilidade, ele é feito aqui pelo juízo que tem a decisão impugnada. Nós chamamos, portanto, de juízo a quo aquele juízo aonde foi interposto o recurso, uma vez que aquela decisão está sendo impugnada. E, por outro lado, o juízo ad quem é aquele juízo que vai julgar propriamente o meu recurso, para onde eu estou encaminhando o meu recurso. Portanto, no recurso de revista, o juízo a quo é o Tribunal Regional do Trabalho e o juízo ad quem é o Tribunal Superior do Trabalho. Aqui é interessante nós atentarmos o seguinte. Quando nós temos um juízo a quo positivo, nós teremos o encaminhamento do recurso de revista ao TST. Uma vez que o juízo a quo positivo significa que estão presentes os pressupostos recursais. Nós podemos, por outro lado, ter um juízo de admissibilidade negativo. E quando nós temos um juízo de admissibilidade negativo, aí nós temos o trancamento do recurso, ou seja, o recurso de revista não sobe. Nesta hipótese, é cabível o chamado recurso agravo de instrumento, que tem como objetivo levar o recurso trancado. Mas pode acontecer de nós termos um juízo de admissibilidade parcial, ou seja, o juízo a quo admitir a admissibilidade daquele recurso tão somente quanto a determinada parte do recurso. Por exemplo, suponhamos que a parte esteja recorrendo de horas extras e de equiparação salarial. Mas vem aqui no juízo a quo e o desembargador que está analisando esse juízo de admissibilidade, ele vem e diz o seguinte: olha, você não tem interesse recursal quanto à equiparação salarial, de modo, portanto, que somente irá subir o seu recurso de revista quanto às horas extras. Temos aqui o chamado juízo de admissibilidade parcial, uma vez que apenas as horas extras subirão para o TST e serão analisadas. Mas aí eu indago. E como é que eu faço para subir esta equiparação salarial? Há necessidade de se interpor um agravo de instrumento para levar esta matéria ao TST? A resposta é negativa e vem nessa súmula 285. Por quê, professor? Não há necessidade de ajuizar o agravo de instrumento. Uma vez que, como nós falamos, o agravo de instrumento tem como objetivo levar o recurso trancado ao juízo ad quem. No entanto, nesta hipótese, o recurso não foi trancado, ele seguirá apenas quanto às horas extras.
mas nesta hipótese, anotem aí. O juízo de admissibilidade ACO é um juízo de admissibilidade meramente superficial. Ele não vincula o juízo ad quem que tem a palavra final sobre o juízo de admissibilidade. Deste modo, ao subir o recurso quanto à parte da matéria, nada impede do juízo ad quem vir e falar. Nesta hipótese, está presente o interesse recursal quanto à equiparação salarial, de modo que eu passo a analisar tanto as horas extras como a equiparação salarial. Portanto, quando nós tivermos um juízo de admissibilidade meramente parcial, não cabe o agravo de instrumento. Primeiro, porque o recurso já subiu. E segundo, porque o juízo ACO faz meramente um juízo de admissibilidade superficial. De modo que quem tem o juízo de admissibilidade final, definitivo, é o juízo ad quem. E é ele que define, portanto, se vai analisar toda a matéria ou simplesmente parcial a matéria, tá? Era isso que eu tinha para trazer para os senhores e vejo vocês no próximo Juros News.